Deus seja louvado, seja engrandecido pela sua vida, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa campanha 365 dias com Deus, buscando a presença do nosso Senhor. Hoje, a palavra que eu tenho aos nossos corações está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, com E minúsculo: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus! Aqui nós temos o episódio em que um espírito imundo que habitava sobre a vida daquela jovem, um espírito de adivinhação, estava acompanhando Paulo por alguns dias e dizendo a palavra bonita: esses que anunciam o caminho da salvação são realmente servos de Deus. Percebam que Paulo se perturbou com aquilo. Havia um espírito de adivinhação, um espírito de imundície na vida daquela mulher. Aquela jovem representa para nós um aprendizado muito importante. Nos dias de hoje, às vezes encontramos palavras bonitas, coerentes, direcionadas ao Deus Altíssimo, ao nosso Senhor, mas algumas vezes são espíritos imundos que estão controlando determinado setor social, determinado setor eclesiástico, e isso é de suma importância sabermos disso. Para quê? Para que possamos ter, assim como Paulo teve, o espírito do discernimento, o dom do discernimento, a presença do Espírito Santo. É improvável que você, ouvindo uma pessoa dizendo que realmente são servos de Deus, você jamais suspeitaria que essa pessoa estaria possessa por demônios. Contudo, nós estamos falando aqui de uma jovem que ela era um instrumento do mal e ela era usada por homens. Percebam só duas opressões aqui: a opressão maligna por demônios, espírito de adivinhação, e a possessão humana, a posse humana, como se fosse uma escrava, pois ela dava lucros aos seus donos. Pois muitos que ouviam as suas adivinhações naquela época a consideravam aquelas vozes como vozes de deuses, e aquilo gerava muita procura. E quando Paulo repreende aquele espírito, imediatamente ele sai, porque ele não resistiu ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora percebam aqui comigo uma coisa, foca aqui comigo, pega a senha do Wi-Fi. Paulo estava repreendendo um espírito imundo, libertando a vida de uma jovem. E ele tornou aquela jovem sã, liberta daquela opressão. Contudo, os seres humanos imprestáveis que estavam ali começaram então a se incomodar com isso, pois perderiam muito dinheiro, pois a jovem já não servia mais de nada, não tinha mais serventia alguma. Paulo foi açoitado. Paulo foi rasgado as suas vestes. Rapaz, é algo de se pensar, porque muitas vezes acontece uma perseguição contra um missionário, assim como aconteceu com o missionário Paulo. E a primeira coisa que abrem a boca para dizer ainda é: a culpa é do missionário. Mesmo ele levando a palavra, mesmo ele libertando em nome do Senhor Jesus Cristo.
E isso aqui é um aprendizado, é uma reflexão. Porque precisamos entender que nem sempre, aquelas vozes que parecem ser bonitas vêm de Deus. E nós precisamos ter a presença do Espírito Santo para saber disso. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua provisão. Meu Pai, visita nesse momento cada um que está enfermo, desesperado, angustiado. Entra com o teu bálsamo sarador, meu Pai, na vida de cada um que precisa nesse momento. A Ti consagramos mais um dia, cada instante, cada segundo, esteja consagrado em Tuas santas e gloriosas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Diga graça a Deus, diga glória a Deus, seja revestida pelo Espírito Santo do Senhor.